Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Esse cara bonito que tá apontando na esquerda da sua tela, hein? Eita, pega! Gente, agora presta atenção. O que nós vamos fazer nesse vídeo de hoje? Na data de ontem, dia 13 de outubro de 2024, aconteceu a prova lá do Einstein. E hoje eu vim aqui corrigir com vocês. Estamos no dia 14 de outubro, então hoje nós vamos fazer essa resolução comentada das 5 questões de química presentes nessa prova, ok? Então quero que você pegue aí o caderno, que você acompanhe comigo. E ó, nós vamos lá para a página 13, onde vai aparecer a primeira questão de química, hein? Vamos lá, ó. A primeira questão de química é a de número 31. Acompanhe comigo, ó. O radioisótopo bário 131 é empregado na composição de microesferas usadas no monitoramento de tubulações em instalações petrolíferas. A tabela apresenta a atividade desse radioisótopo ao longo do tempo. Então ele me dá a atividade em megabecquerel, lembrando que becquerel é uma unidade de medida para radiação, tá? Então megabecquerel equivaleria aqui a 10 a sexta becquerel, ok? E ele me deu o tempo em dias, beleza? Perceba que essa atividade ela vai diminuindo conforme passa o tempo, porque esse elemento vai emitindo radiações, não é? E ele pergunta assim, ó, a quantidade de nêutrons do bário 131 e a meia-vida desse radioisótopo são respectivamente iguais a quanto? Né? A primeira coisa que você tem que saber é qual é o número atômico do bário para você poder resolver isso daqui. Para a gente poder encontrar a quantidade de nêutrons, eu vou ter que saber o número atômico. Para isso, eu vou pegar a tabelinha periódica que está aqui anexada na página 20. Quer ver? Vamos lá. Ó, se você olhar, o bário está bem aqui nessa posição. Aqui está o bário. O número atômico dele é 56. Então, volta lá na prova e vamos fazer. Se o número atômico dele é 56, ó, acompanha comigo. Primeira coisa, como é que eu calculo o nêutron? Bom, muito simples. Se a massa é 131, como é que eu calculo o número de nêutrons? O número de nêutrons é a massa, que é 131, menos o número de prótons dele, que é 56. Se você fizer essa continha, você vai encontrar quantos nêutrons ele tem. Ou seja, 131 menos 56 vai dar exatamente 75 nêutrons. Então, a primeira parte da resposta a gente já tem. Já sei que é 75. Então, já descarta a letra B de bola, já descarta a letra D de dado, ok? Sobrou apenas a A, a C e a E. Agora ele quer saber a meia-vida desse cara. Como é que a gente vai descobrir? Bom, lembrando, o que é a meia-vida de um radioisótopo, né? É o tempo que esse cara demora para reduzir sua atividade radioativa pela metade. Então, ó, eu vou tentar procurar metade aqui. Bom, de 1000, a metade seria 500. Eu não tenho aqui 500 de jeito nenhum. Ah, então peraí. Vamos lá. 800, a metade seria 400, eu também não tenho. Eita, então como é que a gente vai fazer? Né? Eu vou ter que pensar em alguém que possa chegar em algum valor daqui. Rui, como assim? Bom, vamos lá. Ó, vamos pegar, por exemplo, como referência o 1000, beleza? Vamos dividir no 1000 por 2. Por 2 daria quanto? 500, depois daria quanto? 250, depois daria 125. Então, opa, parece que a gente chegou num valor bacana, não é? Porque se você parar para olhar, aqui nós temos o 125. Temos ou não temos? Olha aqui, ó, nós temos o 125. Então, do 1000 para o 125, a gente consegue pegar a meia-vida. Por quê? Daqui para cá, o que aconteceu? De 1000 para 500, passou a primeira meia-vida. De 500 para 250, passou a segunda meia-vida. De 250 para 125, passou a terceira meia-vida. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que daqui para cá, de 0 para 36, se passaram 3 meias vidas. É ou não é? Passaram 3 meias vidas. Então, esse tempo de 36 anos equivale a 3 meias vidas. Portanto, a gente pode fazer uma continha. Se 36 anos corresponde a 3 meias vidas, não é? Então, uma meia vida corresponde a quanto? A x. Esse x vai dar 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 dá 12 dias, não é? 12 dias. Eu falei anos ali, é 12 dias. Tudo bem? Esse é o tempo de meia-vida, então. Resposta, letra C. Letra C que falava 75 nêutrons e 12 dias. Bacana, não é? Então, esse daqui era um exercíciozinho bem bacana, que o aluno tinha que analisar essa tabela e tentar encontrar meia-vida. Mas não era uma coisa direta, ele tinha que ter esse raciocínio. Ok? Então, primeira questão já foi. Vamos para a segunda, que é a número 32. Ok? Vamos lá. Compostos do elemento vanádio têm atividade biológica e são empregados no estudo de proteínas fosfatadas. A preparação do vanadato de sódio, Na3VO4, pode ser feita a partir da reação do seu óxido, V2O3, e o hidróxido de sódio, representada na equação.
Então perceba que o óxido de vanádio reage com hidróxido de sódio, produzindo vanadato de sódio e água, não é? Comparando-se o ânion vanadato, que é esse ânion aqui, ó, o VO4, ok? Perceba uma coisa interessante do vanadato, tá? Se o vanadato de sódio é o Na3VO4, o que isso significa? Você sabe que cada sódio vale mais um, não é? Mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Isso significa que o ânion vanadato tem que ser menos 3. A carga do vanadato é menos 3. Então, quem é o íon vanadato? É o VO4 3-, ok? É o VO4 3-. Ele fala, comparando-se o íon vanadato e o íon fosfato, primeiro, quem é o íon fosfato? É aquele que vem do ácido fosfórico, né? O PO4 3-, não é? Então ele quer comparar o vanadato, que é o VO4 3-, com o fosfato, que é o PO4 3-. Ele fala, comparando-se o vanadato com o fosfato, nananã. Bom, vamos ver o que ele coloca nas lacunas. Apenas um deles contém um elemento metálico? Bom, o vanádio é um metal, certo? O fósforo não é metal. Então, o que a gente pode dizer? Apenas o vanadato contém um elemento metálico. Apenas ele contém um metal, certo? Então, ó, vamos lá. Essas alternativas que falam que ambos contêm, tá errado. Então, a letra B já tá errada. A letra D já está errada, né? Então, ó, a letra E já está errada. Então, as únicas aqui que falam de forma correta é a letra A e a letra C. Apenas o vanadato contém um elemento metálico, ok? E ele fala, nas condições apresentadas, o V2O3 é classificado como um óxido o quê? Bom, ele fala numa alternativa óxido básico e na outra óxido ácido. Como que a gente vai saber? Olha para a equação. Você percebe que nessa reação, ó, o V2O3, que é o óxido de vanádio, está reagindo com uma base, produzindo sal e água. Peraí, raciocina comigo. Se esse cara está reagindo com uma base e está produzindo um sal, que é o vanadato de sódio, mais água, quem é que é capaz de reagir com uma base produzindo sal e água? Com certeza é um ácido, não é? Então, nessa reação que está aqui, esse cara que é o V2O3, que é o óxido de vanádio, ele tem que estar reagindo como se fosse um ácido. Afinal, ácido reage com base produzindo sal e água. E é por isso que a resposta aqui para nós é a letra C. Apenas um deles contém um elemento metálico e as características dele nessa reação são características ácidas. Então, letra C é a nossa resposta final, ok? Então, ó, questão muito bonitinha, muito bem elaborada, como sempre, né? Então agora a gente vai ver a próxima, beleza? Uma questão envolvendo gases. Questão de número 33. O gás natural veicular é um combustível automotivo disponibilizado por postos de abastecimento credenciados. Os veículos automotores, originalmente fabricados para funcionarem apenas com combustíveis líquidos, são adaptados para um kit que permite funcionamento também com o GNV. Bom, uma das partes desse kit é o reservatório de gás, feito de material metálico não expansível. Isso é muito importante, tá? O reservatório de gás ele é feito com material metálico não expansível. O que isso significa? Que o volume dele é constante. O volume dele é constante, ok? Continuando aqui, ó, sendo normalmente sendo instalado no compartimento traseiro do veículo. A figura ilustra o reservatório instalado em um veículo de passeio. Bacana, não é? Então agora ele vai colocar assim. Um reservatório de GNV com massa M1 e a pressão igual a 40 atm é reabastecido com esse gás em temperatura constante, até que a pressão do compartimento atinja a massa M2 e a pressão P2 igual a 160. Então uma coisa importante, ó, além da pressão que já era constante, ele também me afirma que a temperatura é constante. Então o que aconteceu? A pressão interna era igual a 40 e no final é igual a 160. Ele quer saber o que aconteceu com essa massa, né? Então ele vai perguntar, considerando que a composição do GNV seja constante, a comparação das massas M1 e M2 é dada por qual relação? Bom, para você responder essa questão é muito simples. O que você teria que fazer? Pensa em PV igual a nRT. Eu sei que como a gente tem uma transformação, é comum a gente pensar em PVT pivotó, mas eu quero usar o PV nRT para te mostrar uma coisa. Pode ser? Vamos lá, ó. O que você tem que perceber? Primeira coisa, ele falou que o volume é constante, então não vamos olhar para o volume. Ele falou que a temperatura é constante, não vamos olhar para ela. E eu sei que R é uma constante. O que eu quero mostrar para você? Bom, se volume é constante e temperatura é constante, significa que a pressão vai ser diretamente proporcional a quem? Ao número de mol. A pressão é proporcional ao número de mols, certo ou não? Então a gente já sabe dessa condição. Primeira coisa, quanto que era a pressão inicial? Ele disse que era 40 atm e a pressão final é 160. Então para um pouquinho. Se a pressão inicial era igual a 40 atm e a pressão final
é igual a 160 atm, significa o que para nós? Que essa pressão ela foi quadruplicada. É ou não é? Então para um pouquinho. Se a pressão foi quadruplicada e ela é diretamente proporcional ao número de mol, o que a gente conclui? Para você quadruplicar a pressão, a gente tem que quadruplicar o quê? O número de mol. Essa é a questão. Então, se eu vou quadruplicar a pressão, mantendo a temperatura e o volume constantes, eu tenho que quadruplicar o número de mol. E você sabe que número de mol, olha aqui, ó, você sabe que número de mol é igual a massa sobre massa molar. Ou seja, presta atenção aqui, ó. Isso aqui não mudou, porque a composição é constante. Isso aqui é uma constante. Moral da história, se você quiser quadruplicar o número de mol, você vai ter que fazer o quê? Quadruplicar a massa. Então a massa final tem que ser o quádruplo da massa inicial. E é por isso que a nossa resposta tem que ser qual? M2 é igual a 4 vezes M1. Ou seja, a alternativa A é a nossa resposta final. Você notou que eu não precisei aqui fazer conta nenhuma, foi puro raciocínio. Então, mais uma vez, o número de mol é diretamente proporcional à pressão. Para você quadruplicar a pressão, tem que quadruplicar o número de mol. E para quadruplicar o número de mol, tem que quadruplicar a massa que você tem presente. Portanto, letra A é a nossa resposta. Bonitinha, não é? Questão muito inteligente. Então agora a gente vai para a questão de número 34, que é uma questãozinha que envolvia o assunto de soluções. Vamos lá? Ó, muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado Whey Protein, comercializado na forma de pó para ser misturado em água. Considere uma embalagem que contém uma colher medidora e que apresente as seguintes instruções de preparo na forma de infográfico, né? Então ele pega 3 colherzinhas desse cara, coloca na água para preparar 250 ml de bebida, ok? Então ele fala assim, ó, no preparo da bebida são usadas 3 medidas de whey protein. Cada colher medidora contém 7,5 gramas de proteína. Então, para um pouquinho. Se cada colher é 7,5 e a gente usa 3 colheres, significa o quê? Que a dose de whey que ele utiliza é igual a 3 vezes 7,5, ou seja, 22,5 gramas. Essa é a quantidade de proteína que a gente está colocando nesse alimento. Certo ou não? Essa é a quantidade. A concentração em massa de proteína na bebida preparada, de acordo com as instruções da embalagem, é igual a quanto? Ele quer saber a concentração em gramas por litro. Bom, muito simples. Então, o que vai ser a concentração de proteína? É só a gente dividir a massa da proteína pelo volume da minha bebida, né? Pelo volume da bebida. O único detalhe é que essa massa tem que estar em grama, afinal ele quer grama por litro, e o volume da bebida tem que estar em litros. Vamos lá, a massa de proteína é 22,5 gramas, que a gente viu, certo ou não? O volume de bebida é 250 ml, que colocando em litro dá 0,25 litro. Então, se você pegar isso daqui e dividir por 0,25, né, você vai descobrir a resposta, que vai dar quanto? 90. Então, a concentração é 90 gramas por litro. Essa é a concentração, então, que nós temos de proteína na bebida preparada. 90, que é o que diz para nós a alternativa D de dado. Questãozinha ultra mega power simples. Então, a única coisa que o aluno tinha que ficar atento nessa questão era você notar que são 3 colheres medidoras e que cada colher é 7,5 gramas. Mas super tranquilo. E o que eu acho bem bacana nas provas elaboradas pela VUNESP, né? O que eu acho bacana é que geralmente ela não trabalha com números difíceis, ela trabalha com um raciocínio legal, que é o que os vestibulares têm que seguir, né? Trabalha com bom raciocínio e não precisar ficar fazendo conta demais. Legal, não é? Vamos então para a última questão, aquela que falava do eugenol, tá? O eugenol é uma substância extraída de certas plantas e apresenta o aroma característico de especiaria conhecida como cravo da Índia. O aroma de eugenol em solução pode desaparecer. Presta atenção, ó. O aroma do eugenol em solução pode desaparecer, pois dependendo do pH da solução, a molécula de eugenol transforma-se em uma espécie iônica que não tem aroma. Preste atenção aqui, ó, só para a gente poder entender essa reação, tá? Essa aqui é a estrutura do eugenol. Perceba que o eugenol é um fenol, tá? Ele é um fenol. Aqui também tem a função éter, ok? Mas por que eu quero dar destaque para a função fenol? Fenóis têm caráter ácido, então ele está mostrando exatamente isso. Em uma solução a alcalina, esse cara, ó, ele vai sofrer uma neutralização. O H vai sair na forma de H+, tá? E vai interagir com o OH- produzindo água. E esse cara vai ficar na sua forma iônica que não tem cheiro, ok? Então essa transformação depende, é claro, do pH. Quanto mais OH- eu tiver disponível no sistema, tá? Mais ele vai reagir ficando sem aroma.
ok? Então, quanto mais alcalino é o sistema, mais ele reage. E ele fala assim, a fórmula molecular do eugenol e a faixa de valor de pH que a sua solução exibirá aroma intenso, ele quer saber aonde que exibe aroma intenso, ou seja, aonde que ele não reage. Ok? Isso é muito importante. Então vou até deixar claro aqui para você. O aroma intenso é quando ele não reage, é quando ele fica na sua forma original. Tudo bem? Agora a gente vai analisar. Primeira fórmula, né? Vamos contar a quantidade de carbonos. Vamos contar? Ó, 1, 2, vamos colocar aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais esse daqui, 10. Então a fórmula dele é C10, ok? E os hidrogênios? Vamos contar, ó. Aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2. Né? No anel, lembre-se, ó, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Quando ele já tem um substituinte, como é o caso desse, a gente não põe hidrogênio, certo? Aqui tem um hidrogênio que a gente está marcando e aqui nós temos 3 hidrogênios. Agora é só contar. Vamos lá, ó. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 com 3 vai dar 12, tudo bem? Então H é 12. E ainda temos 2 Os, ok? Então a fórmula é C10H12O2. C10H12O2 a gente já pode eliminar algumas, né? Então, ó, elimina essa daqui. Tá? Elimina essa daqui, H12 elimina C também, certo? Então é letra B ou letra E. Então o que eu quero mostrar para você? Se você analisar para essa reação, tá? Você pode agora responder o exercício de duas formas. Você pode pensar no princípio de Le Chatelier ou você pode simplesmente pensar na reação. Ó, quem possibilita a transformação, tá, do eugenol na sua espécie iônica é um meio alcalino. Certo ou não? Então, quanto mais alcalino tiver o meio, mais ele vai se transformar na espécie sem aroma. Ok? Então a gente já poderia imaginar que um pH maior que 7 deixaria a espécie sem aroma. Logo, um pH menor que 7 vai dar o cheiro intenso. Então a resposta é a letra E. Agora, se eu for pensar em Le Chatelier, vamos lá? O que eu quero que aconteça aqui nesse caso? Eu quero que tenha o aroma de cravo. Então eu quero que o equilíbrio esteja deslocado para onde? Para a esquerda. Eu quero que o equilíbrio esteja deslocado para a esquerda. Logo, o que a gente vai fazer aqui? Se eu quero que o equilíbrio esteja voltado para a esquerda, nós vamos ter que pensar no OH-, tá? Vamos lá, o que eu tenho que fazer com o OH- para o equilíbrio vir para a esquerda? Eu tenho que diminuir a concentração dele, porque pelo princípio de Le Chatelier, quando a gente reduz a concentração de alguém, o equilíbrio volta para o lado dele para tentar repor. Então, diminuindo o OH-, o equilíbrio vem para a esquerda e deixa ela com aroma intenso. Moral da história. O que significa diminuir o OH-? Diminuir o OH- quer dizer que o meio fica mais ácido. Meio mais ácido. É aquele que tem pouco OH-. E é por isso que a resposta, de qualquer maneira, seria pH menor que 7. Ok? É isso. Então essas foram as questões aqui da prova do Einstein desse último vestibular que rolou agora no dia 13 de outubro de 2024. Ok? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Comentem aqui nos comentários. É muito importante. Pode ter certeza que eu tenho o maior prazer do mundo em responder você. Ok? E não esquece, né? Já se inscreve no nosso canal e dá um joinha no vídeo, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente aqui pra você. Ok? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.